Pessoal, então vou mostrar aqui para vocês como é que faz para conversão, para converter número que está em base decimal para base binária e vice-versa. Então, nosso primeiro exemplo aqui, ele já está pedindo para a gente converter o número 47, que está na base decimal, para a base binária. A maneira que a gente representa inicialmente é a seguinte aqui, ó. Eu tenho um 47, a gente coloca esse número entre parênteses e o tipo da base embaixo. Então eu tenho um 47 na base decimal, conforme o exercício está me pedindo. E eu vou converter ele, então eu vou marcar aqui que eu vou ter que chegar com uma seta na base binária. E como é que eu vou fazer para chegar nessa base binária? Então o processo, nesse caso aqui, vai ser o seguinte: eu vou pegar o meu número 47 aqui, 47, e vou dividir ele por 2, tá? Quanto que dá 47 dividido por 2? Dá 23 e sobra uma unidade. Essa uma unidade aqui, eu vou passar um marca-texto já em todos esses restos que nós vamos ter aqui, porque eles que vão compor o nosso número na base binária. Vou pegar o 23 de novo e vou dividir ele por 2. 23 dividido por 2 dá 11. 11 vezes 2 é 22, sobrou 1 aqui também, então esse outro 1 também é importante para a gente, tá? E vou seguindo. 11, vou dividir o 11 por 2, que vai dar 5 vezes 2 é 10, também vai sobrar 1 aqui. Vou marcar esse 1 aqui. Continuando, 5 dividido por 2 é 1, 2. 2 vezes 2 é 4, também sobrou um 1 aqui. Depois, divido esse outro 2 por 2, que vai dar um 1. 1 vezes 2 é 2, e aqui teve resto 0. Beleza. Este 0, resto é importante, e esse último aqui também faz parte do meu número. Como é que eu vou chegar no meu número 47, mas agora na base binária? Eu vou pegar tudo que eu coloquei em verde aqui, ó, e vou juntar eles neste sentido, subindo, para montar o meu número resposta na base binária. Então eu vou ter aqui como base binária 1, que é esse aqui de baixo, e subindo 0, 1, 1, 2, 3, mais 3. Então mais 1, 2, 3. 1, 0, 1, 1, 1, 1. 4 uns aqui que está aqui na sequência. 1, 0, 1, 1, 1. Isso aqui na base binária. Então a gente coloca um parênteses e 2 embaixo para indicar que esse número é a base binária. Tá? Então eu fiz a conversão do 47 base decimal, que virou esse número aqui, 1, 0, 1, 1, 1, 1, na base binária. Beleza? Fechei a minha primeira situação. Agora a gente vai fazer o caminho contrário, tá? Veja, o meu exemplo número 2, eu coloquei inclusive o mesmo número. Agora, o número que eu obtive lá, que está na base binária, e eu quero fazer a conversão. Eu quero chegar agora no 47. Meu objetivo é fazer o contrário. Esse número a gente obteve como resposta anterior, que é o 47. Ele está na base binária agora, e eu preciso chegar na base decimal. Então eu vou colocar lá 1, 0 e 4 uns aqui, que está na base 2. E o meu objetivo é chegar na base decimal. Como é que vai ser o processo disso aqui agora? Vou transcrever esse número aqui embaixo. 1, 0, 1, 1, 1 e 1. Coloquei ele espaçado aqui pelo seguinte: vou ter que pegar cada um desses elementos aqui e fazer agora uma multiplicação por 2. Mas não é simplesmente por 2. É um 2 em cada posição, vai ter um expoente correspondente. Então veja, o primeiro aqui eu vou ter que multiplicar por 2 elevado a 0. Sempre você começa de trás para frente, o da direita para a esquerda, com 2 elevado a 0. O próximo, 2 elevado a 1. O próximo, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta. Tá? Posso também, ao invés de colocar 2 elevado a qualquer coisa aqui, conforme a gente colocou, posso colocar embaixo da seguinte maneira: 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, é 8, é 16 e é 32. Né? Vai dobrando eles aqui. Agora eu vou fazer as multiplicações conforme precisa aqui e o resultado eu somo. Então eu tenho 1 vezes 1 é 1, que eu vou somar com 1 vezes 2 é 2, que eu vou somar com 1 vezes 4 é 4, mais 1 vezes 8 é 8, 0 vezes 16 é 0 e 1 vezes 32 é o 32 que está aqui.
né? Então perceba, quando aqui é 0, eu não faço multiplicação, eu faço multiplicação por 0, que é o próprio 0. Aí o que eu vou ter de resposta? Veja, 32 com 8 é 40, 44, 46, 47. Então eu tenho agora convertido para o 47 na base decimal, né? Mostramos no primeiro exemplo como é que faz do 47 base decimal para esse número na base binária. Agora pegamos esse número e fizemos o caminho contrário aqui a partir dessas potências de base 2 lá, né? Decimal para binário divide, binário para decimal a gente vai multiplicar por esses dois. Tá. Só que daí tem uma situação aqui no próximo exemplo. Se eu tiver um número decimal para fazer essa conversão, veja, converto o número 4,435, que está na base decimal, para a base binária. Então, eu tenho um número aqui, 4,435, que está na base decimal, né? Eu preciso converter esse número para a base binária, certo? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro que eu tenho que separar quem é parte inteira de quem é parte decimal desse meu número. Então, eu vou colocar aqui, parte inteira. Quem que é a parte inteira? É o 4. E eu vou fazer aquele processo do exemplo, do primeiro exemplo. Então, eu vou pegar o 4, simplesmente que é a parte inteira, a parte antes da vírgula, né? Vou dividir esse número por 2. Dividido por 2, eu vou ter 2 vezes 2, que é o 4. Sobrou um resto 0 aqui. O 2 vou dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 é 1, tem resto 0. E eu vou pegar estes números aqui. 1, 0 e 0. Lembra que a gente falou agora há pouco? Sempre do último eu vou subir nesse sentido. E vou ter então que a parte inteira desse meu número vai ter um equivalente 100. Tá aqui. Tá aqui. 1, 0 e 0. Vai lá. Tá, feito a parte inteira, vou para a parte decimal. Parte decimal desse meu número. Quem que é a parte decimal desse meu número? 0,435. Tá ali. Só que na parte decimal, o processo é diferente. Na parte decimal, eu vou fazer multiplicações por 2. Acompanhe comigo aqui como é que vai ficar isso. Eu peguei o número todo que eu tenho depois da vírgula, né? Então, desconsiderei a parte inteira, que eu trabalhei aqui do lado esquerdo. Agora, a parte decimal está aqui do lado direito, então 0,435 vezes o 2. Fazendo essa multiplicação na calculadora, você vai chegar em 0,87. Beleza? Este número aqui, antes da vírgula, que vai compor o número da parte decimal. Tá? Vou pegar o que restou para cá e vou passar para baixo. Então, 0,87 e vou de novo multiplicar por 2. Certo? 0,87 multiplicado por 2 é 1,74. Este número aqui vai compor a parte decimal do meu número binário. Aí, quando acontece isso aqui, ó, quando passa de 1, essa multiplicação passou de 1, como é o caso aqui, este 1 fica aqui, eu vou pegar só a parte decimal dele. Então, não vou colocar 1,74, vou colocar 0,74 e multiplicar por 2. Tá? Então, por que eu peguei só o 0,74? Porque esse 1 vai fazer parte da parte decimal do meu número binário. O restante é que eu vou continuar a minha multiplicação. Ok? 0,74 vezes 2, 1,48. Mesma ideia. Este 1 é que me interessa e o 0,48 vem aqui para baixo. 0,48 vezes o 2, que eu vou ter aqui 0,96. 0 da frente me interessa, vou jogar o 0,96 aqui, multiplicar por 2 também, e vou chegar em 1,92. Esse 1 me interessa. E aqui, ó, se eu continuar, eu vou ter vários outros números. Eu vou parar aqui nessa parte onde eu vou ter 5 casas. Ó, deixa eu fazer uma... Eu fiz 5 multiplicações para eu ter 5 casas decimais, vou chamar assim, casas decimais. Eu fiz esse processo 5 vezes para ter 5 casas decimais. Como é que eu vou juntar isso aqui, ó? Então, minha parte decimal vai ser 0, essa sequência de cima para baixo mesmo. Deixa eu colocar aqui em vermelho de novo. Então, nessa ordem aqui que eu vou colocar no meu número de base binária. Então, vai ficar 0,011
1, esses dois, 0, 1. 0, 1. Tá ali. Juntando parte inteira com parte decimal na minha resposta, eu vou ter então que a conversão desse número vai ser 100, parte inteira, que a gente chegou aqui, vírgula, 0, 1, 1, 0, 1 na base binária. Beleza? Então, eu converti esse número da base decimal para esse número na base binária. Da mesma maneira dos exemplos anteriores, agora a gente vai fazer o caminho contrário. Ó, eu já transcrevi esse número para cá, que está na base binária, e eu vou transformar ele agora na base decimal. Vamos ver como é que a gente vai fazer esse processo agora. Esse processo é simples. Eu tenho aqui o número 100,01101, que está na base binária, e o meu objetivo é chegar na base decimal. Vou fazer agora, vou abrir esse número aqui igual a gente fez no exemplo 2 lá. Ó, 100,01101. Você já vai entender porque eu estou espaçando bem esse valor aqui. E por quanto eu vou multiplicar cada um desses valores? Da mesma maneira que a gente fez antes lá, esse cara aqui eu vou multiplicar por 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Se para cá eu estou aumentando, para cá eu vou diminuir. Então, esse aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4, 2 elevado a menos 5. Tá? Vamos colocar agora o valor inteiro que corresponde os valores que correspondem a essas potências, não são inteiros todos, né? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Tá aqui. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Vou trabalhar com os números decimais aqui. Veja, se você prestar atenção, daqui para cá eu estou dobrando os números. Então, 1, dobro de 1 virou 2, dobro de 2 virou 4 e assim por diante, né? Para cá eu vou dividindo por 2. Aqui eu multiplico por 2, aqui eu vou dividir por 2. Então, 1, a metade de 1, 0,5. A metade de 0,5, 0,25. Que é a metade, 0,125. Que é a metade, 0,0625. E a metade, 0,03125. Ficou meio apertadinho aqui, mas deixa eu só fazer uma ligação entre eles aqui para a gente não se perder. Tá, agora eu vou utilizar quem eu preciso, quem não é zero aqui, ó. 4 vezes 1 é 4. 2 vezes 0 é 0, não vou colocar embaixo. 1 vezes 0 é 0, também não vou colocar embaixo. Mais 0,5 vezes 0, não vou colocar embaixo. 0,25 vezes 1, 0,25. Mais 0,125 vezes 1, 0,125, tá lá. Mais 0,0625 vezes 0 é 0, não preciso colocar aqui. Próximo, 0,03125 vezes 1, 0,03125 está aqui. Vou somar toda essa galera aqui e eu vou ter o seguinte resultado. Eu já tenho o resultado anotado aqui do lado, 4,40625. Pronto. Vou jogar aqui para cima no meu resultado, 4,40625. Isso aqui é a base decimal, que é a conversão desses dois números aqui, tá? Você deve ter visto a parte anterior, onde a gente falou sobre a questão do erro lá no computador. Veja aqui, ó, a diferença que a gente tem nesses resultados. No exemplo 3, a gente tinha este número, que eu precisava transformar na base binária, e cheguei nesse resultado. Peguei esse resultado da base binária e não cheguei nesse mesmo número exatamente. Tá? Por que eu não cheguei nesse número exatamente? Porque aqui, ó, se a gente voltar anteriormente, eu usei só 5 casas decimais. Então eu fiz uma aproximação de resultado. E essa aproximação gera um erro, que por consequência a gente está provando que existe esse erro nesse resultado aqui. Deveria ser, cadê lá? 4,435. Não foi exatamente o que a gente achou. Tem uma diferença aqui na parte decimal desses números. Tá? Então aqui a gente já está provando que existe um erro nessa conversão. A conversão que o computador usa, do decimal para o binário e vice-versa, gera erro sim na hora da gente montar o que a gente precisa.
né? Não estou falando que todo cálculo que a gente faz com o computador vai dar erro, não é isso. O que eu estou me referindo é assim, que quanto mais casas decimais, quanto maior for a precisão das informações que eu estou colocando no meu problema, maior vai ser a precisão do meu resultado final também. Né? No exemplo 3, a gente usou 5 casas decimais. Quanto mais eu usasse, mais próximo desse seria o retorno. Né? Eu transformei isso aqui em binário, daí na hora de eu transformar o binário lá com, sei lá, 25 casas decimais, mais próximo desse número ele estaria. Beleza, pessoal? Encerramos aqui para você fazer os exercícios da nossa lista.